Na aula de hoje, então, a ideia é a gente faz um rápido resumo, né, a partir do ponto onde a gente parou na última aula síncrona. Então, até aquele momento, a gente basicamente introduziu alguns conceitos fundamentais da termodinâmica. A gente falou em equilíbrio térmico, em temperatura, né, como usar o equilíbrio térmico para aferir a temperatura de um objeto e construir uma escala termométrica, né, como é que a gente constrói um termômetro e quais são as possíveis escalas, não as possíveis, mas quais são as escalas cientificamente usuais, né, para medir a temperatura, que são a Celsius e a Kelvin. E para isso a gente usa alguma propriedade do sistema que muda com a temperatura, né, em geral a dilatação térmica, que também a gente viu as propriedades dessa dilatação. E os outros conceitos que foram discutidos são calor e trabalho, que são duas formas com as quais a gente pode transferir energia para um sistema termodinâmico. Então, a energia armazenada dentro de um sistema pode mudar, né, porque ele pode ganhar ou receber a partir dessas duas formas, ou como calor ou como trabalho. Quando a gente junta esses três conceitos, a energia interna de um sistema e esses possíveis métodos de transferir, que são calor e trabalho, numa mesma equação, a gente tem então a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, que é o ponto onde a gente começa hoje. Então, aqui na figura vocês podem ver, eu tenho um fluido, pode ser um gás, pode ser um líquido aqui. Normalmente, quando a gente fala em um pistão móvel, a gente está pensando num gás, porque líquidos e gases, eles não são tão compressíveis, né, quanto um gás. É muito difícil comprimir um gás, comprimir um sólido. Tá? Então, normalmente a gente está pensando num gás aqui. Então, se eu desloco esse pistão, isso transfere uma certa quantidade de energia para o sistema, né, na forma de trabalho. Essa não é a única maneira de se fazer trabalho. Tá? Então, trabalho não é sinônimo de variação no volume. Isso é um tipo de trabalho que pode ser feito. Lá no material vocês viram, né, na aula referente à primeira lei da termodinâmica, uma segunda maneira de transferir energia na forma de trabalho, que basicamente acontece se vocês colocarem um copo d'água no liquidificador e ligam o liquidificador. Tá? Então eu não estou nem comprimindo nem descomprimindo esse fluido, não estou fazendo variações de volume, mas o movimento das pás ali dentro, né, como existe uma certa resistência a esse movimento, é outro tipo de atrito possível, né? Esse atrito gera calor e esse calor é transferido para o líquido. Então, isso também é um método de transferir energia via trabalho. Agora eu tenho o trabalho feito pelas pás, né, pelas hélices do liquidificador. No material lá a gente discutiu o experimento de Joule, que também era algo parecido. Então, é como se aqui dentro desse sistema ele tivesse, né, uma pá, e aqui ele enrolava uma corda que estava suspensa num peso, e à medida que esse peso descia aqui por causa da gravidade, ele ia girando esse eixo que fazia girar a pá, e por causa do atrito aumentava a energia interna desse sistema, mesmo que as paredes sejam adiabáticas. Tá? Então, no caso do Joule, ele tinha um sistema onde o volume é constante. Então, o trabalho que a gente está falando aqui não é PdV, P delta V, né? Mas é o trabalho feito pelo movimento aqui dessa pá
enquanto o bloco gira. Claro que do lado de fora aqui eu tenho um sistema mecânico, que eu tenho controle, eu sei calcular a diferença de altura que esse objeto desceu, consigo medir velocidades, consigo então ter acesso a toda a variação da energia mecânica, e é essa energia mecânica que no final é transferida aqui para o sistema, e a gente pode colocar um termômetro, medir a variação de temperatura, etc. Mas a conclusão de tudo isso é de que essas três quantidades aqui, a energia do sistema, o ΔU, né, o calor e o trabalho, elas podem ser escritas no que a gente chama de a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que a expressão da conservação de energia. Então, aqui a gente escreve trabalho, e então significa qualquer tipo de trabalho. Então, esse termo aqui, na verdade, pode ser mais de uma equação. Se eu misturar esse sistema que eu tinha desenhado aqui com a pá móvel, se eu acoplar isso a um possível movimento do pistão, eu vou ter duas formas simultâneas de transferir energia via trabalho. Uma por variação de volume, um PDV, e outra pelo movimento da pá, que seria um trabalho a volume constante, né, isocórico, se fosse feito sozinho. Então, aqui nesse termo de trabalho, eu posso ter várias contribuições. Posso ter um P delta V, né? Posso ter um termo associado não mais à força, mas ao torque feito pelo eixo aqui. Posso ter um trabalho, uma espécie de trabalho químico, se as paredes forem permeáveis, se eu tiver buraquinhos aqui que permite a entrada e saída de moléculas, então eu vou ter um outro tipo de trabalho, porque energia vai ser transferida, porque essas moléculas que entram ou que saem, elas carregam energia consigo, né? Por exemplo, a sua energia cinética, e quando elas entram, elas alteram a configuração, a energia potencial que existe entre as moléculas. Então, se eu mudar o número de moléculas, eu também estou fazendo uma espécie de trabalho. Então, todas essas formas estão incluídas aqui nesse trabalho. A gente está mais habituado a trabalhar com variações de volume, então, na maior parte dos nossos exemplos, vai aparecer aqui no trabalho um P delta V ou um PDV, se o trabalho for infinitesimal, tá? A gente comentou na última aula a diferença entre essas notações aqui, porque que para algumas diferenciais a gente usa D, porque que em outras a gente usa delta. Ao invés de delta, em alguns materiais vocês vão encontrar um D cortado assim. São tudo notações para diferenciar, né, uma pequena variação, uma pequena quantidade de calor. Delta Q e esse D cortado Q é a mesma coisa, são duas notações feitas para diferenciar distinguir desse Dzinho que é a diferencial usual. Então, por que tem essa notação? É só para dizer que eu não posso pegar uma integral, por exemplo, de delta W entre o estado inicial e o estado final, embora isso aqui seja o trabalho total feito num processo. Então imaginem um processo feito por pequenos passos, né, passinhos infinitesimais aqui, onde em cada passo o sistema realiza ou recebe uma pequena quantidade de trabalho. ΔW é uma pequena quantidade de trabalho. Se agora eu quiser olhar todo o processo desde o início até o fim, eu preciso somar as contribuições de cada um desses pequenos passos. E isso me dá o trabalho total. Até aqui, nenhum problema. O que essa notação aqui, esse delta, faz é dizer que eu não posso, então isso aqui não é, isso aqui é um diferente, tá? Isso aqui eu não posso dizer, como a gente esperaria numa integral de dx, que a integral de dx é x nesse limite menos x nesse limite. Então eu não posso dizer que essa integral é um WF menos um WI. Por quê? Porque se eu digo isso, eu estaria dizendo que existe uma quantidade W
que eu posso associar ao estado final ou ao estado inicial. Ou seja, ao dizer que essa integral é WF menos WI, eu estou dizendo que existe uma quantidade W que pode ser associada a um estado. Mas trabalho e calor não são quantidades associadas a estados. Eu não posso pegar um sistema que está ali tranquilo, em equilíbrio, e dizer a quantidade de calor nesse sistema ou a quantidade de trabalho nesse sistema, nesse estado que ele está, é tanto. Calor e trabalho são quantidades que a gente associa a processos. Quando eu levo o sistema de um estado a outro, nesse processo, eu posso dizer, bom, aqui foram trocados tantos joules de calor e tantos joules de trabalho. Eu posso fixar o mesmo I e o mesmo F e fazer caminhos diferentes entre eles, e nesses caminhos eu vou ter Q e W diferentes, tá? Então, o fato de que essa quantidade W aqui, mesmo fixando I e F, vão depender da trajetória, do processo, do caminho feito, me diz que não, portanto, que eles não dependem só dos pontos inicial e final. Então, para indicar que não dependem das extremidades do processo, mas dependem do processo em si, dependem da trajetória, e não são, portanto, diferenciais normais que podem ser integradas aqui, a gente usa uma notação diferente. Tá? Então, essa diferencial aqui a gente chama de indefinida, e para isso a gente usa uma notação um pouquinho diferente. Tá? Bom, então, se eu tiver um processo infinitesimal, as quantidades associadas são infinitesimais. Se eu tiver um processo macroscópico, eu vou ter quantidades macroscópicas. Então, ao DU eu associo um ΔU, ao DQ eu associo uma quantidade de calor. De novo, eu não vou escrever ΔQ nem ΔW, para não dar essa sensação de que seria um QF menos QI, um WF menos um WI. Eu tenho um processo macroscópico, a esse processo eu associo uma quantidade de calor, uma quantidade de trabalho. Então, eu posso alterar a energia de um sistema, seja por calor, seja por trabalho. É isso que a primeira lei da termodinâmica me diz. Conservação de energia, ela enuncia que a energia interna de um sistema pode aumentar ou diminuir quando ele recebe calor ou quando ele recebe trabalho. Esse sinal de menos aqui é só uma questão de convenção. Livros diferentes às vezes usam convenções diferentes. Então, em alguns vocês vão achar ΔU é Q mais W. Tá? Então, é possível usar uma convenção diferente para o trabalho. A nossa convenção aqui é: se o sistema faz trabalho, por exemplo, se esse gás aqui empurra essa parede, eu vou ter um trabalho que vai ser a pressão que é feita pelo gás, associada à força com que ele empurra esse pistão para cima. Vou ter um certo deslocamento aqui, que está associado a um incremento no volume. Então, esse P∆V vai ser um trabalho, e na nossa convenção de sinal, esse trabalho vai ser positivo. Então, na nossa convenção, se o sistema faz trabalho, esse trabalho é positivo. Mas se ele faz trabalho, ele está gastando energia. Então, quando é o sistema que faz trabalho, o trabalho é positivo e tem esse sinal de menos, então ele está gastando a energia dele para levantar a tampa do pistão. Então, ΔU é negativo. Tá? Então, quando é o gás que realiza trabalho, esse trabalho é uma energia interna dele que ele está transferindo para fora, então o ΔU vai diminuir. Na outra notação possível, que vocês podem encontrar em outros materiais, se fosse mais aqui, nesse caso, esse trabalho seria negativo. Tá? Então a gente escolhe a notação e morre abraçado nela por uma questão de consistência. Tá? Então isso aqui é a primeira lei da termodinâmica, na forma microscópica ou na forma macroscópica. Tá? Simplesmente conservação de energia. Como a gente vai discutir na segunda área,
Só a primeira lei da termodinâmica não é suficiente para nos dizer o que pode e o que não pode acontecer num sistema termodinâmico. Tá? A gente vai precisar de uma outra lei, a próxima lei, a segunda lei, que vai me dizer que alguns outros processos são impossíveis. Essa aqui me diz que todo processo que não conserva a energia não vai acontecer. A energia sempre vai ser conservada. Tá? Mas isso não é suficiente. A gente vai ver que existem outras restrições aos processos que são possíveis. Tá? Isso na segunda área. Então essa é a essência da primeira lei da termodinâmica. Então, quando eu tiver determinados processos, eu posso conhecer duas dessas quantidades, o que me permite conhecer uma terceira. Um caso particular importante aqui é aquele onde o sistema começa num certo estado inicial, faz um processo qualquer e volta aqui para o mesmo estado. Isso é o que a gente chama de processo cíclico, e ele é muito importante em tecnologias porque qualquer máquina, qualquer motor que vocês fizerem, ele vai ter que funcionar repetidas vezes, então ele precisa voltar ao seu estado inicial. Tá? Bom, se o sistema volta ao estado inicial, significa que o estado final e o inicial são os mesmos. Se o estado é o mesmo, a energia dele tem que ser a mesma. Porque a energia, sim, é uma quantidade que a gente pode associar ao estado. Se o sistema está num estado de equilíbrio em uma determinada configuração, a energia é a mesma. Se ele volta a esse estado, significa que ele volta a essa energia. Logo, num processo cíclico, o ΔU precisa ser zero pela definição de função de estado, de variável de estado. Então, se em todo processo cíclico, né, ou toda vez que o sistema volta ao seu ponto de partida, eu não tenho variação de energia, significa que calor é igual a trabalho nesse processo. Tá? Então, nesse processo o sistema vai ganhar, vai perder energia. O que esse calor aqui está nos dando nesse processo cíclico é o calor líquido. Já é a diferença entre o que entra menos o que sai. Então, como o sistema não pode ter variações da sua energia interna, todo o calor, né, já descontando o que saiu, todo o calor que ficou no sistema tem que ser removido, mas na forma de trabalho. Então, se eu coloco o ΔU igual a zero aqui na primeira lei, a gente conclui, né, que nesse processo calor e trabalho são iguais. Tá? Então, não esquecendo então que esse calor que aparece aqui é o calor líquido, já é a diferença entre o que entra menos o que sai. Essa relação aqui a gente vai explorar bastante na segunda área para calcular, por exemplo, o quanto pode ser eficiente uma máquina que usa calor para funcionar, as tais máquinas térmicas que vocês já estudaram. Tá? Então, processos cíclicos, embora sejam um caso particular, eles são bastante importantes. Então, aqui um exemplo de aplicação da primeira lei da termodinâmica é um problema da lista, se eu não me engano, e é um problema bem típico. Eu pego um gás, para um gás, isso aqui também a gente vai estudar na segunda área. Em princípio, a energia de um gás pode depender da temperatura e do volume, mas o gás ideal é um gás mais simples, só depende da temperatura. Tá? Então, a gente pega um gás ideal, onde a energia interna dele é conhecida. Agora eu faço um processo bem determinado, o sistema ele vai de A até B, através dessa linha reta, um processo bem simples. O volume é dobrado, de V0 eu vou para 2V0, e nisso a pressão vai de P0 até uma fração de P0, que é 2/7. Tá? Claro que se eu mudo a inclinação dessa curva, eu vou mudar esse 2/7. Esse 2/7 eu escolhi por uma razão, né? E essa razão fica clara mais adiante. Como a gente sabe também que num gás ideal, né,
aqui eu estou supondo 1 mol também. Então vocês lembram que equação que conecta as variáveis macroscópicas que descrevem o gás ideal, que são pressão, volume e temperatura, é a equação de estado desse gás, PV igual a nRT, que eu usei aqui, né, com N igual a 1, para calcular as temperaturas nesses 2 pontos. Por que eu quero calcular a temperatura? Porque se eu conheço a temperatura no ponto inicial e a temperatura no ponto final, como a energia só depende da temperatura, eu posso calcular a diferença de energia nesse processo fazendo o ΔT aqui. Então, a temperatura no ponto A é PAVA sobre R, e no ponto B, PBVB sobre R, só que a pressão no ponto P é 2/7 de P0 e o volume no ponto P é 2V0. Tá? Então, se a gente coloca essa aqui no VB 2V0, né, e no PB 2P0 sobre 7, a gente acha esse 4/7 aqui. Conhecendo as temperaturas nos 2 pontos, eu posso calcular o ΔU. Então, o ΔU vai ser a energia no ponto B. Eu botei então aqui a temperatura no ponto B. Menos a energia do ponto A. Eu coloquei aqui a temperatura do ponto A. Eu faço essa continha. O R vai desaparecer aqui. E eu vou ter a energia em função de P0 e V0, que são dados no problema. Então a diferença de energia é menos 9/14 P0 V0. Embora eu tenha usado esse processo aqui para calcular o ΔU, eu poderia... Desculpa, né? Vocês notam que na verdade, embora eu esteja falando nesse processo, eu não usei o processo para calcular ΔU. Eu só peguei o início e o fim. Se eu tivesse dito, o caminho para ir do A até B é esse, o ΔU é o mesmo. Não importa o caminho que eu faço, o ΔU só depende do ponto A e do ponto B, não depende do caminho, o ΔU vai ser sempre o mesmo. Então, se eu fizer outro caminho, o ΔU continua o mesmo. Mas trabalho e calor mudam. Né? A gente viu que trabalho é a área embaixo aqui, então, se eu fizer o processo linear, eu tenho toda a área embaixo dessa reta. Tomem cuidado, né? Lá na lista vocês têm processos que são cíclicos e são um triângulo. O trabalho desse segmento continua a área até o eixo aqui, tá? Não é só a área do triângulo. O trabalho do ciclo é a área do triângulo, mas o trabalho desse pedacinho é toda a área. Então, se eu faço o processo retilíneo, eu tenho essa área. Mas se eu faço o processo esse aqui de cima, eu tenho mais essa área aqui para ser somada. Então, as áreas são diferentes, os trabalhos são diferentes. Como o ΔU é o mesmo nos dois casos, se o trabalho muda, o calor tem que mudar. Então, calor e trabalho, eles vão mudando, mas como eles estão acoplados aqui pela primeira lei da termodinâmica, eles se compensam de modo a que ΔU seja sempre o mesmo. Tá? Não tenho como fixar o ΔU e o calor e mexer no trabalho. A primeira lei da termodinâmica não me permite. Bom, então agora eu vou calcular qual é o trabalho feito para ir de A até B. Então essa é uma figura geométrica simples, não preciso fazer nenhuma integral. Eu posso fazer a integral. Eu posso escrever a equação dessa reta e substituir na integral de PDV, mas aqui é mais fácil eu calcular a área do triângulo mais a área do retângulo. Né? Então, a área do retângulo é base V0, altura 2P0V0. Tá? Então, essa aqui é a área do retângulo. Né? Altura vezes a base, mais a área do triângulo. A área do triângulo é 1/2 base, V0, vezes a altura. A altura vai ser essa diferença aqui, P0 menos 2P0 sobre 7. Tá? Então, a área do retângulo mais a área do triângulo me dá isso aqui. Vocês notam que o ΔU e o trabalho tem o mesmo módulo, mas mais sinais contrários. Quando eu substituo aqui na primeira lei,
Como eles têm sinais contrários, esse menos com aquele menos lá do trabalho vai ficar mais, e o ΔU e o trabalho vão cortar. Ou seja, se eu escrever a primeira lei da termodinâmica, né, aqui é ΔU, né, ou, né, podemos até tirar esse delta aqui, porque eu já estou usando os índices AB para representar o delta aqui. Então, se eu pego aqui na primeira lei da termodinâmica e passo esse trabalho que tem esse sinal de menos para o lado de lá, fica positivo. Então o Q vai ser U mais W, mas U e W têm sinais opostos e o mesmo módulo, então quando eu somo os dois aqui, isso dá zero. Então isso me diz que no processo retilíneo de A até B, o calor é zero. Aí vem a pergunta do problema. O processo é adiabático? Então, a gente diz que um processo é adiabático quando o calor é zero. Mas, cuidado, tá? A gente diz, mas essa não é bem a definição de processo adiabático. O processo adiabático é aquele onde o sistema está envolvido por paredes adiabáticas que não deixam ele trocar calor. A gente viu num exemplo lá na primeira ou segunda aula, né, de que e vocês estudaram isso no ensino médio, que quando vocês fazem um processo adiabático, ele tem uma cara assim, né? Esse processo retilíneo aqui, ele não é adiabático, tá? Mas por que dá zero aqui? Dá zero aqui porque a gente não tem nesse processo aqui, a menos que a gente faça o cálculo com mais cuidado, e esse vai ser um exemplo lá na segunda área, a gente não pode dizer que ao longo desse caminho aqui o sistema não trocou calor com a vizinhança. O que o nosso cálculo está dizendo é que se eu pego todo o caminho, o calor líquido é zero. O que acontece aqui é que eu tenho um ponto em algum lugar aqui, tá? Provavelmente, certamente bem aqui no meio. Na metade do caminho de A até esse ponto entra calor no sistema e na outra metade sai. Então eu escolhi esse 2/7 aqui justamente para que essas duas quantidades se cancelassem exatamente, tá? Se eu mudar um pouquinho a inclinação dessa reta, eu já vou ter um calor positivo, ou, se eu inclinar para o outro lado, negativo, tá? Então, esse calor igual a zero aqui não significa que o processo é adiabático. O processo não é adiabático porque as paredes não são adiabáticas e o sistema troca calor ao longo desse caminho, com exceção do pequeno processo que acontece bem em cima desse ponto aqui. Esse pequeno processo aqui, a gente vai discutir isso mais adiante, a gente poderia dizer que ele é adiabático, porque você tem uma quantidade que é negativa e que é positiva e passa a ser negativa, ela tem que passar pelo zero. Então, quando passa aqui pelo zero, eu posso dizer, mas isso é discussão para a próxima área, tá? Então, tomem cuidado. Esses calores que a gente está trocando aqui, como eu estou fazendo o cálculo para um processo macroscópico, são quantidades que valem para todo o processo. Então, nem sempre que calor é zero significa que o processo é adiabático. Tá? Se o processo é adiabático, calor é zero, mas o contrário não é válido necessariamente, tá? Como mostra esse exemplo. Tá? Bom, agora que a gente já viu então a primeira lei da termodinâmica, a gente termina essa primeira área discutindo processos de transferência de calor, né? Então a gente discutiu no começo dessa aula que eu tenho diferentes formas de transferir calor via diferentes formas de trabalho. O que a gente vai discutir agora é também a possibilidade de transferir calor de diferentes formas, né? Então essas três formas que vocês conhecem, que são convecção, radiação e condução, elas são
onipresentes, né? Elas nos acompanham em diferentes processos. Por exemplo, no caso da convecção, esses processos eles não precisam ser na nossa escala cotidiana, eles podem ser. Se vocês colocam uma panela no fogo, eu tenho um gradiente de temperatura, o fogo está na parte de baixo da panela, então a temperatura embaixo é mais alta do que a temperatura lá em cima, então essa diferença de calor vai fazer com que o o líquido se expanda aqui embaixo, diminua a sua densidade, e por causa da gravidade, essa bolha de líquido menos denso sobe, quando chega lá em cima esfria, se contrai, aumenta a densidade e desce, e assim eu tenho a formação de uma corrente. Esse mesmo tipo de corrente que aparece numa panela, aparece no manto terrestre, porque aqui abaixo da superfície a gente tem uma mistura de pedras e lava, né? Então eu tenho um fluido embaixo. A gente mora numa casquinha, numa bolinha de ping-pong, onde a casca da bolinha de ping-pong é o manto sólido, onde a gente está, e toda a parte de dentro é lava, né? Isso é o nosso mundo, e a gente, apesar disso, dorme tranquilamente à noite, né? Então, aqui também, esse calor aqui dentro, ele é em parte remanescente da formação da Terra há mais de 4 bilhões de anos, mas a Terra tem uma atividade geológica alta, eu tenho um monte de processos radioativos ainda aqui dentro, e esses processos radioativos continuam gerando calor, né? A temperatura aqui dentro, lá no miolo da Terra é mais alta, a Terra perde calor aqui para o espaço na forma de radiação, então a temperatura é um pouco mais baixa. Então esse mesmo gradiente de temperatura faz com que apareçam correntes de convecção, né? Só que aqui eu tenho várias correntes coexistindo, e então como nas engrenagens, né? As engrenagens elas precisam ser consistentes para o sistema não emperrar. Então, duas engrenagens aqui no meio, as duas estão subindo, então uma gira num sentido e a outra gira no outro sentido. A mesma coisa acontece com as correntes de convecção. Então, aqui no meio, onde está subindo, eu tenho corrente de lava, e essa corrente de lava, né, começa a atingir a superfície, e é onde as minhas placas tectônicas começam a se deslocar, né, começam a se afastar. E são as correntes de convecção embaixo do manto que transportam essas placas, né? Então essa placa aqui é transportada pela corrente de convecção, se move para a direita, essa aqui se move para a esquerda, os continentes se afastam, é a famosa deriva dos continentes. Onde as correntes vão se juntar é onde o terreno, né, eu tenho subdução, é onde o terreno entra, né? E em todas essas fronteiras de falhas eu tenho movimento, eu tenho atividade geológica, né? Então erupções vulcânicas e terremotos, né, costumam acontecer com alta frequência nessas regiões. Bom, o mesmo tipo de corrente de convecção acontece ainda numa escala maior no Sol. No Sol, se vocês olharem nos nossos vídeos, tem uma ilustração disso. O Sol ele aparece todo granulado, porque também ele é dividido em células, como na Terra, onde tem essas correntes de convecção. Esse plasma que compõe o Sol, ele aquecido sobe, ele esfria relativamente, né, e desce. Então essas regiões mais escuras é onde eu tenho a corrente descendente, que é o plasma que está um pouquinho mais frio que o plasma ao lado. Então, porque aqui a temperatura é um pouquinho mais alta do que nas regiões escuras, né, desculpa, nas regiões onde o plasma desce, aparece esse contraste. A temperatura onde é um pouco mais alta, ela parece mais brilhante. Aqui ela parece escura, mas ela é bastante brilhante. E por isso, então, a superfície parece dividida em células, né, aonde é escuro é o plasma descendente um pouquinho mais frio. Essas células são bastante grandes, aqui vocês podem ver o tamanho relativo da Terra comparado com ele.
Eu também tenho uma outra corrente de convecção que é super importante, que é, se vocês pegam a linha do Equador, onde as temperaturas são mais altas, então o gás atmosférico, né, o nosso ar, ele aquece, diminui a densidade, sobe, chega lá em cima, ele dá uma esfriada e desce. E aí forma essa corrente de convecção, né, para os dois lados. Aqui eu tenho também desertos aqui em cima, mas aqui a gente mostra que essa corrente de ar quente e seco que subiu aqui no Equador, o Equador na verdade é bem mais embaixo aqui, né? Aqui assim. Essa corrente de ar seco sobe e desce, e onde ele desce, a gente tem desertos. Então eu tenho uma linha aqui, né, onde em todos os continentes eu tenho desertos, Austrália, Namíbia, aqui no Chile, o norte do Chile, sul da Bolívia, eu tenho, né, o Atacama. Aqui é uma exceção, aqui pega o sul e o sudeste do Brasil, e só não tem um deserto aqui também porque a Amazônia ainda existe, né? Então eu tenho esses rios aéreos de umidade que descem da Amazônia aqui, e são esses rios que impedem que a nossa região aqui do sul e sudeste virem um deserto. Se a tendência destrutiva da Amazônia continuar, a gente pode presenciar ainda no nosso tempo de vida esse processo de desertificação do Brasil, né? Eu tenho um microconto de 4 linhas de ficção científica que foi publicado recentemente, né, que basicamente diz que quando a sequência de epidemias que começou com o Covid aqui no Brasil finalmente foi controlada e a gente poderia deixar de usar máscara, a gente não pode porque a gente precisa das máscaras por causa da areia que vai vir aqui dos desertos do norte. Bom, então isso aqui é um outro exemplo de convecção, tá? Então vocês veem que convecção acontece em diversas escalas de tamanho e são importantes, né, para tudo que a gente tem, né? Por exemplo, o fato da Terra ser um planeta geologicamente ativo é provavelmente algo que ajuda a manter a vida no planeta. Planetas onde a atividade geológica diminuiu ou desapareceu completamente, como na Lua, Marte, né, a gente tem esses desertos absolutos. Tá? Bom, então tá, de convecção era isso. Radiação, também vou passar rapidamente aqui, a gente já está há bastante tempo. Então, outra maneira de transferir energia é via radiação térmica, né? Radiação térmica é uma forma de radiação eletromagnética. Então, quando eu tenho calor chegando aqui na forma de radiação, né? Se vocês ficam no sol, vocês sentem, né, o calor que está chegando em vocês. Esse calor é radiação que chega. Bom, o que pode acontecer com essa radiação? Ela pode ser refletida, tá? Ela pode ser absorvida pelo nosso corpo, ou seja, ela fica aqui dentro, ou ela pode ser transmitida, né, se esse corpo vou pegar um corpo maior aqui. Então, ela pode ser absorvida e ficar aqui nessa região e aumentar a temperatura dessa região, ou ela pode continuar e ser transmitida para outros locais. Então, como a energia se conserva, a energia que chega no sistema, ela vai se dividir nessas 3 formas, mas o total, né, se eu pegar quantos por cento foi refletido, quantos por cento foi absorvido e quantos por cento foi transmitido, isso aqui tem que ser o 100% da energia que chegou. Então, a fração transmitida, a fração refletida e a fração absorvida tem que corresponder a 1, que é o total da energia. Então, isso aqui é simplesmente
conservação de energia. E claro que a taxa com que essa energia é absorvida, que é a que nos interessa aqui, vai depender de qual é a área que a gente está considerando e de qual é a temperatura dessa região, tá? Então, a quantidade de calor emitida por unidade de tempo vai depender da temperatura do objeto, essa dependência é na 4, T na 4. Depende da área da superfície que eu tô considerando. Depende dessa constante, então eu transformo uma proporção numa igualdade, né, escolhendo adequadamente aqui a constante, essa é a constante de Stefan Boltzmann, né, que tem esse valor aqui. Mas depende também do material. Alguns materiais absorvem mais do que outros, e a gente pode mostrar que se um material absorve bem, ele emite bem também. Tá? Então, essa propriedade do material aqui, esse epsilon, que é igual à absorção de que ele é capaz, né? É um parâmetro que vai de 0 a 1, que nos diz o quanto aquele material é um bom absorvedor e, portanto, um bom emissor de radiação, né, nesse limite aqui, e o quanto ele é um mau absorvedor e um mau emissor nesse outro limite aqui. Se eu tiver, por exemplo, uma superfície espelhada que reflete tudo que recebe, então a energia refletida vai ser praticamente 1 aqui, significa que A e T precisam ser bem próximos de 0. Então, um material que é bom refletor, ele vai absorver pouca energia. Tá? Então, da mesma maneira que um objeto pode absorver a radiação que vem do ambiente, ele pode emitir radiação para o ambiente. Então, eu tenho os dois processos, né, de emissão e absorção. A emissão depende a taxa com que a energia é absorvida, é emitida, depende da temperatura do objeto. E a taxa com que a energia é absorvida depende da temperatura de quem está transmitindo essa radiação, que é o ambiente. Então aqui depende da temperatura do ambiente. Então um objeto, como ele emite e absorve ao mesmo tempo, eu posso calcular qual é a taxa líquida desse processo, né? Então eu vejo tudo que ele ganha menos o que ele perde, tudo que ele absorve menos o que ele emite, pego essas duas expressões. Então vai depender dessa diferença. Claro que se eu estiver dando energia na forma de radiação para o sistema e ele emitir a mesma quantidade, é porque ele está em equilíbrio. Então, mais cedo ou mais tarde, se radiação for a única forma de transferência de energia, o sistema de novo vai atingir o estado de equilíbrio. Então, ele não vai mais ter trocas de calor com o sistema, mas quando a gente diz não vai mais ter troca, a gente está pensando na troca líquida. Ele vai continuar perdendo e ganhando, mas o que ele perde é igual ao que ele ganha. Então, quando o sistema atingir o equilíbrio térmico, a temperatura dele é igual à temperatura do ambiente, daí isso aqui, essa quantidade aqui é 0. Né? O que significa que essas taxas são iguais. O que ganha é igual o que perde. Bom, embora a gente tenha discutido aqui convecção e radiação, é a próxima forma de transferência que a gente vai se debruçar mais quantitativamente. Tá? E essa discussão de radiação e de convecção, a gente fica mais num nível qualitativo, tá? E na prova eu não vou colocar problemas nem de radiação, nem de convecção. A única parte que eu vou cobrar, como na lista vocês veem também que eu tenho praticamente somente problemas, é de condução de calor, tá? Então, essa é a última parte da aula de hoje, né? O que acontece num processo de condução? Então, condução de calor, ela ocorre quando eu tenho objetos em contato.
posso colocar um gelo num copo d'água, eu vou ter condução de calor, a energia vai sair de um e vai para outro, né? Eu posso ter dois sistemas aqui, a temperatura Q, a temperatura F, TQ e TF. Então, quando eu uso Q, estou representando até por vermelho aqui, é porque essa aqui é a temperatura mais alta do que essa em azul aqui. Então, o calor vai da temperatura maior para a temperatura menor. Essa é uma das leis de Fourier. Eu posso ou colocar os sistemas em contato, ou posso intermediar essa passagem de calor por um terceiro sistema. Então aqui eu coloco uma barra. A gente vai ter dois tipos de sistemas. Eu posso ter aqui um sistema finito, aqui também. Quando a gente diz finito é porque ele tem uma quantidade de massa bem determinada, conhecida, né? E se ele é finito, à medida que ele perde calor, ele diminui a temperatura. Esse é um dos casos que pode acontecer. O outro caso, que também é bastante importante, é quando esse sistema aqui é, na prática, infinito. Tá? Então, por exemplo, se eu jogo um cubo de gelo no Guaíba, né, vai acontecer uma troca, o Guaíba vai ceder um pouco da sua energia para esse gelo e esse gelo derrete. Mas a pergunta é, a temperatura do Guaíba vai diminuir porque ele perdeu essa quantidade de calor para o gelo? Bom, a resposta é sim. A segunda pergunta é, essa quantidade essa diminuição na temperatura do Guaíba é importante? Daí a resposta é não, porque vai ser uma diminuição tão pequena que praticamente vai ser indetectável, né? Se eu pego a massa de água do Guaíba e a energia que foi cedida para o cubinho de gelo, a diminuição na temperatura vai estar numa casa tão longe da vírgula que provavelmente nenhum dos nossos equipamentos vai conseguir detectar essa diminuição. Então, na prática, eu posso dizer que a temperatura do Guaíba permanece constante nesse processo, ou seja, na prática, para esse processo, o Guaíba é infinito. Então, o Guaíba é o que a gente chama, nesse caso, um reservatório térmico. Tá? Então, a gente idealiza esse conceito de reservatório. Então, um reservatório térmico é aquele sistema que é infinito, ou tão grande que pode ser considerado como infinito, que mesmo perdendo uma certa quantidade de calor, a temperatura fica sempre a mesma. Esse é o caso que a gente vai estudar bastante aqui. Tá? Então, nesse nosso caso, eu tenho dois reservatórios de temperatura, né, que podem trocar calor sem que as suas temperaturas mudem. Tá? Então, para nós, TQ é constante, TF é constante. Aí eu pego uma barra e coloco entre os dois. O que acontece? Acontece uma troca de calor. Isso aqui, aqui eu não tenho duas barras, tá? Isso aqui eu estou só representando por vermelho numa ponta e azul na outra, que à medida que o sistema se equilibra, essa ponta da barra fica com a mesma temperatura TQ e essa ponta da barra fica com a temperatura TF. E ao longo dela vai aparecer um gradiente mais frio, mais quente, que é o que a gente quer calcular. Essa diminuição de temperatura é o que a gente chama de perfil de temperatura. Então, eu tenho uma barra de comprimento L, seção reta A, então isso aqui está representando essa seção reta, que é por onde passa o calor, e a gente sabe que numa ponta a temperatura é TQ, na outra ponta é TF, então aqui vai se desenvolver um perfil de temperatura, né? A temperatura vai mudar ao longo da barra. O que a gente quer é determinar esse perfil. Então, para isso a gente vai usar as propriedades da condução térmica, que nos dizem que essa corrente, esse fluxo de calor que eu vou ter através da barra, do que vai depender? Vai depender do material, ou seja, vai depender da condutividade térmica, tá?
que é uma constante positiva. Tá? Quanto maior for essa constante, melhor condutor é o material. Daqui a pouco a gente já volta para essa discussão. Tá? A quantidade de calor que passa vai depender da área. Imaginem como se fosse um cano onde passa água. Quanto maior for a seção reta do cano, maior vai ser o fluxo de água. Aqui no caso é o fluxo de calor. E o fluxo vai depender também, no caso do cano, de como eu inclino esse meu cano. Né? Então, se eu mudar a diferença de altura ou se eu esticar o tamanho do cano, né? Se eu posso mexer nessas duas coisas aqui, o ΔT é a diferença de temperatura ou a diferença de altura das duas pontas do cano d'água. O ΔX aqui vai corresponder ao comprimento do meu cano. dt dx, então, é o gradiente de temperatura. Quanto mais inclinado for, maior é o meu fluxo de água ou de calor. Por que o sinal é negativo nessa equação? Porque se a temperatura é mais alta do lado esquerdo, mais baixa do lado direito, significa que a derivada aqui, dt dx, né, a temperatura está diminuindo, a inclinação é negativa, então dt dx é negativo e com esse menos fica mais, o que me gera uma corrente para a direita. Tá? Então, quando a temperatura diminui com a distância, dt dx é negativo, esse sinal aqui está aqui para garantir que, nesse caso, eu produzo uma corrente para a direita. Eu poderia inverter, né? Poderia dizer que o lado de temperatura mais alta era esse aqui, então eu posso inverter esse sinal, eu vou inverter também o sinal da corrente. O ponto importante aqui e o que a gente quer estudar, é o perfil de temperatura no estado estacionário. Tá? Então, aqui a gente não tem exatamente um estado de equilíbrio, porque eu tenho correntes passando e a existência de correntes me diz que eu não tenho um estado de equilíbrio, mas eu tenho um estado estacionário. Qual é a diferença de um para o outro? Estado estacionário, eu posso ter correntes, mas eu não tenho mais dependência temporal. Quando eu coloco a minha barra aqui, eu peguei uma barra, né, que estava toda ela numa temperatura, coloco no meio dessas duas barras, o que acontece? Essa ponta aqui começa a aumentar a sua temperatura, essa ponta aqui começa a diminuir, até que corresponda. Tá? E para isso tem essa corrente. Até que chega uma hora onde o perfil de temperatura já não muda mais. Tá? Então, quando eu tenho um certo fluxo de um dq/dt que chega nessa parte aqui da minha barra, o que aconteceria se a corrente que entrou por essa parede fosse diferente da corrente que saiu dessa parede? Significa que aquela região ou absorveu ou produziu energia. Né? Então, no início, as partes aqui da minha barra absorvem esse calor porque elas ainda não atingiram a sua temperatura definitiva. Mas depois que o sistema chegou no estado estacionário, as temperaturas, se eu pego um ponto qualquer aqui, se eu pego um X onde está essa seção reta desenhada aqui, depois de um tempo essa temperatura aqui não muda mais. Significa que o que chega de calor, porque a corrente continua passando, o que chega de calor nessa região sai. Nada fica nessa região e nada é produzido. Ou seja, a corrente, o calor que entra nessa ponta aqui sai por essa ponta aqui. Nada fica mais na barra depois que atingiu o estado estacionário. Ou seja, o dq/dt, o meu lado esquerdo dessa equação, tem o mesmo valor aqui nessa ponta, aqui no meio, aqui na ponta da direita. Qualquer que seja o x aqui no meio, o dq/dt é o mesmo. Tá? A corrente é a mesma. Ou seja, do lado esquerdo,
eu não tenho mais nenhuma dependência na posição. Bom, se do lado esquerdo eu não tenho dependência na posição, eu também não posso ter dependência do lado direito. A condutividade e a área são constantes, ou seja, para que o lado direito não dependa da posição, não dependa de x, eu preciso que dt dx seja uma constante. Qualquer outra coisa que não uma constante é uma função de x. E não pode. No estado estacionário, não pode. Então, se dt dx, ou seja, a derivada do nosso perfil é uma constante, significa que o nosso perfil tem que ser uma linha reta, porque a linha reta é a única função cuja derivada, cuja inclinação é constante. Tá? Então, a condição do sistema estar no estado estacionário significa que o perfil, né, t de x é uma linha reta. Além disso, essa temperatura, quando o x é zero, quando está nessa ponta, tem que ser igual à temperatura desse reservatório. E quando o x é L, que é o comprimento da barra, ou seja, na ponta da barra que encosta no outro reservatório, tem que estar igual a outra temperatura. Então, nossa conclusão é, eu tenho uma linha reta e eu tenho os dois pontos. Esse ponto aqui é o ponto 0tq e esse ponto aqui é o ponto LTF. Com dois pontos, eu posso tirar a equação da reta, né? Posso calcular aqui a inclinação desse triângulo, que vai ser proporcional à diferença de temperatura, dividido aqui pela base, né, que é o L. E aí, se eu substituo o dt dx aqui nessa equação, eu tenho a nossa equação principal aqui, que permite calcular o fluxo, a corrente de calor, em função do material da barra ali no meio, da sua seção reta, do seu comprimento e da diferença de temperatura que está ali. E é isso que a gente acaba usando em diferentes exemplos, como vocês devem ter visto lá no nosso no material. Aqui a gente tem um exemplo da lista, tá? Que até me perguntaram essa semana, eu coloquei algumas dicas lá no fórum, vamos olhar com mais detalhe, que é o seguinte. Eu tenho duas barras idênticas, né? A azul e a rosa aqui, que eu posso... Idênticas significa de dimensões idênticas, né? A condutividade delas não é igual. São dois materiais diferentes. Uma delas, a condutividade é K, e a outra é NK, né? Então o que muda é esse Nzinho na frente, que eu posso, se eu colocar igual a 1, elas são absolutamente idênticas. No problema da lista tinha dois itens, no item A o N era 1, no item B o N era a 2. Bom, o problema me diz que se eu coloco elas uma após a outra, aqui está implícito que de cada lado eu tenho dois reservatórios, como a gente discutiu, né, no slide anterior, e me diz que aqui por essa barra passa uma quantidade de calor, né, uma certa quantidade de calor em 1 minuto. A pergunta é, se agora eu pegar essas duas barras e colocar uma em cima da outra, mas as duas agora aqui em contato com os mesmos reservatórios de antes, quanto tempo vai demorar para passar esse calor? Bom, intuitivamente a gente sabe que tem que diminuir o tempo. O calor que passava em 60 segundos, agora vai ter que passar num tempo menor. É como se eu tivesse aumentando a área do meu cano aqui e diminuindo o comprimento. Então, quando eu mexo no comprimento, eu estou mudando o gradiente, né? Então, eu estou alterando dois fatores que determinam a corrente de calor aqui, né? O A e o gradiente, o dt e o dt dx. Então, um exemplo que a gente fez lá no nosso material, lá no PDF, é como que a gente generaliza esse resultado aqui para o caso justamente de duas barras, tá?
Então, esse é o resultado que eu estou mencionando aqui, então eu não vou refazer, mas é o que está lá. Então, basicamente, o que aparece é esse mesmo pedaço aqui, né? Vocês notam que eu tenho A vezes o ΔT, aqui eu também tenho o A vezes o ΔT, e aqui no denominador é como se eu tivesse L, eu pego esse kappa aqui e passo para cá, então eu fico com L dividido por kappa. Essa quantidade é uma medida da resistência térmica. Então, eu posso ou falar na condutividade, ou se eu uso o inverso da condutividade, é a resistência. Quando eu tenho mais de um material, e isso foi feito no nosso exemplo lá, o que eu tenho é o que aparece aqui, esse é o resultado para duas barras que a gente fez na aula. Eu tenho, então isso aqui é esse menos 1, então isso aqui está no denominador. Eu tenho a soma das resistências. A resistência da primeira, 1 sobre a sua condutividade, mais a soma da resistência, 1 sobre a sua condutividade, né? Para ser, para ser a resistência, esse L deveria estar dentro aqui, né? Mas quando eu só escrevi assim para ficar menorzinho, né? Isso aqui na verdade é L sobre kappa, L sobre N kappa. Se eu tiver mais de duas barras, eu simplesmente vou somando as resistências. Bom, então aqui, como o kappa é um fator comum, eu posso tirar, botar em evidência, né? Posso fazer essa soma de frações e o resultado final é isso aqui, tá? Bom, então isso aqui me diz quanto calor passa nesse sistema de duas barras onde a condutividade é diferente, né? E obedece kappa e eta kappa quando elas são colocadas em série. Agora, para comparar, eu preciso repetir um cálculo como esse, por caso que elas são em paralelo. Quando elas estão em paralelo, aquele resultado obviamente já não vale mais. O que eu vou ter é fluxo de calor pela barra rosa e, ao mesmo tempo, fluxo de calor pela barra azul. Ou seja, o fluxo de calor total, né, aqui eu estou usando a mesma quantidade de calor, mas como o intervalo de tempo agora vai ser diferente, eu chamo de delta linha. Então, esse fluxo de calor vai, em parte, vir da barra rosa e, em parte, da azul. Então, o que a gente faz aqui é a gente soma as duas contribuições. Então, o calor total vai ser o calor que passa pela barra azul, mais o calor que passa pela barra rosa. Aqui a gente está usando exatamente esse nosso resultado, só trocando os correspondentes kappa, né? Um deles é eta kappa. O resto continua tudo igual aqui, né? O kappa é o mesmo, o A é o mesmo, o L e o ΔT. A única coisa é que aqui eu tenho um N. Então, quando eu somo, fica N mais 1. Então, para poder responder o que o problema pede, né? O que eu faço? Eu uso o fato de que o calor nos dois casos é o mesmo. Então, eu isolo o calor aqui, passo esse ΔT multiplicando aqui, passo esse ΔT' multiplicando aqui. E digo que nessas duas equações o Q é o mesmo. Então, quando eu igualo, né, eu vou cancelar aqui o ΔT, vou cancelar o kappa A, vou cancelar o L. A única coisa que sobra é N sobre N mais 1 vezes o ΔT que passou para o lado de lá. E do outro lado eu vou ter N mais 1 vezes o Δ'L que passou para o lado de lá. Então, Δ'L N mais 1, ΔT N mais 1. Então, com isso, sabendo que no caso em série levou 60 segundos para passar o calor Q, então eu troco o ΔT por 60, eu quero agora calcular quanto tempo vai levar para passar a mesma quantidade de calor no sistema em paralelo. Então, esse aqui é o nosso resultado para qualquer que seja o N. Lá na lista tinha dois casos, N igual a 1, então quando N é 1, eu vou ter 1 aqui, 2 ao quadrado, 4 embaixo, então o que levava 60 segundos
agora leva 60 dividido por 4, que é 15 segundos. E quando as barras não são iguais, quando essa aqui tem um kappa que é 2 vezes o kappa dessa, então o n é 2, aqui eu vou ficar com 2, aqui eu vou ficar com 2 mais 1, que é 3, ao quadrado 9, eu tenho aqui 2 terços. Tá? Então o nosso resultado é 2 terços do que... é 2 nonos, desculpa, né? do que eu tinha antes, então o que era 15 segundos agora é um pouco menos, 13,3. Então, o fato de eu ter colocado agora uma barra que é mais condutora do que era antes, diminui mais ainda o tempo de condução. Tá? Então, esse é um problema da lista. Teve uma discussão inicial no fórum, eu mencionei alguns desses passos que eu fiz aqui, mas está resolvido aqui explicitamente para vocês. E o último exemplo, daí a gente termina a aula, também é um problema da lista, é um problema um pouco mais complicado, então eu costumo discutir como exemplo. Tá? Então, vocês colocam um copo de água no freezer, tá? Ou pegam uma superfície de um lago, não importa. Então, esse líquido que estava aqui embaixo está a uma temperatura maior do que a temperatura do lado de fora, então eu vou ter uma corrente de calor saindo aqui do sistema. Então, essa água que estava líquida, à medida que ela vai perdendo calor, ela vai chegar no zero. Né? Essa água a 0 graus que continua perdendo calor se transforma em gelo, e como a densidade do gelo é menor do que a água líquida, o gelo se acumula na parte de cima aqui. Então forma essa capa de gelo, né? Que o problema diz que tem uma capa num determinado instante, tem uma capa de 5 centímetros de espessura. Só que a condutividade térmica do gelo é menor do que a condutividade térmica da água. Lá no final da lista de problemas vocês têm uma tabela de condutividades, a mesma tabela que vocês vão usar para resolver os problemas da prova. Lá vocês podem ver os valores. Tá? Ou seja, o gelo, como ele conduz de forma diferente a calor, à medida que eu vou aumentando essa capa, o sistema vai demorando mais para perder calor. Ou seja, a taxa de formação de novo gelo vai diminuindo, porque no mesmo tempo agora passa menos calor. Então, nesse instante aqui, enquanto a capa mede 5 centímetros, né, e a temperatura do freezer é menos 10, e aqui dentro, né, a água esfriou e ficou a 0 graus, porque essa temperatura ela não pode baixar mais do que isso, porque ela só baixa mais se ela vira gelo. Então, quando baixa, ela vai se transformando em gelo. Então, eu sei que aqui dentro toda ela está a 0 graus. Né? Eu quero saber quanto aumenta a minha espessura da camada de gelo, então, num determinado intervalo de tempo. Tá? É isso que eu preciso calcular. Então, a minha camada aumentou aqui. Então, o gelo aqui é o nosso sistema do exemplo anterior, é o nosso exemplo discutido em aula. Eu tenho um L que vale 5 centímetros, um ΔT aqui de 10 graus, entre 0 e menos 10. Eu tenho uma certa área que eu não conheço aqui, e o material é gelo, eu tenho a condutividade do gelo. Quando esse sistema aqui perder uma certa quantidade de calor, né, que aparece aqui na nossa equação, e isso vai acontecer num intervalo de tempo ΔT, esse calor perdido vai transformar uma certa quantidade de água em gelo. Esse gelo vai se somar aqui à minha capa, vai se espalhar por toda essa área aqui, né, e vai aumentar um certo ΔL, a camada
tá? Que é o que o problema quer. Então, no tempo ΔT, que o sistema levou para perder essa quantidade de calor, e esse calor formou uma nova camadinha de tamanho ΔL, então, se eu calcular ΔL por ΔT, essas duas quantidades que eu mencionei, eu tenho como dizer quanto a capa de gelo, a camada de gelo, está aumentando no tempo. Tá? Isso que eu quero calcular. Então a gente parte dessa equação aplicada aqui à transferência de calor através do gelo. L é a camada de gelo que corresponde aqui a esses 5 centímetros, eu não sei. Né? Desculpa, o L eu sei, o que eu não sei é a área, mas a gente já vai se livrar dessa área. Então é com essa equação que eu vou trabalhar, o que eu preciso é fazer com que apareça aqui ΔL por ΔT, que é o que o problema está me pedindo. Bom, a primeira coisa que eu sei é que quando o sistema perde essa quantidade de calor, tá? O ΔT eu já tenho. Tá? O que eu preciso então é fazer aparecer ΔL. Quando o sistema perde essa quantidade de calor, uma certa quantidade de água se transforma em gelo. Quanto? Eu pego o calor latente de fusão, calor latente de solidificação, que é o mesmo, vezes a massa. Tá? Então, esse calor faz com que a água congele, e então eu pego isso aqui e substituo aqui. Então, agora eu tenho, ao invés do que eu tenho Lm sobre ΔT, e do lado direito eu continuo com a mesma coisa. O que eu preciso agora é fazer com que apareça ΔL. Então, eu vou me livrar aqui desse A que eu não conheço. Então, o volume dessa região eu tenho aqui uma massa que foi congelada e essa massa ocupa um determinado volume. Esse volume se espalha aqui, essa regiãozinha branca entre a linha tracejada e o gelo. E essa região tem um certo volume V, que é a área vezes o ΔL, justamente o ΔL que eu tô procurando. Tá? Então eu vou usar essa equação para me livrar desse A e fazer com que o ΔL apareça na equação. O volume, né, se a gente calcula a densidade, a quantidade de gelo que vai se formar aqui, esse gelo tem uma certa densidade, né? E essa densidade é a massa dividido pelo volume do gelo. Tá? Então, se a densidade é massa dividido por volume, eu posso trocar esse volume pela massa dividido pela densidade, que eu coloco aqui. E com isso eu me livro do A. O A vai ser M dividido pela densidade do gelo por ΔL. Aí eu substituo esse A aqui, tá? E aí eu tenho diversas vantagens. Uma delas é me livrar desse M, que igual eu não conheço. Tá? Então eu substituo esse A aqui, eu fico com essa equação aqui, e dessa equação eu me livro do M, e esse M é a única quantidade que eu não conheço nessa equação. Tá? O L é tabelado, o ΔT faz parte da quantidade que eu quero calcular, o ΔL também, então eu passo esse ΔL para o lado esquerdo. E aqui do lado direito é tudo conhecido. Condutividade do gelo, o ΔT, que é 10, calor latente de fusão, a densidade do gelo e o L, que é 5 centímetros. Tudo conhecido, eu posso substituir todos os valores que o problema me dá e eu calculo. Né? Isso me dá mais ou menos 0,4 centímetros, ou seja, 4 milímetros a cada hora. Claro que isso vale para quando a camada tem 5 centímetros. À medida que ela vai aumentando, a quantidade de calor que passa aqui diminui mais ainda. Então esse ΔL vai diminuindo. Então poderia repetir o problema para outro valor de L aqui. Né? Eu mudo esse L aqui, vocês veem que se o L aumenta, a taxa com que gelo é formado, né, o ΔL vai diminuindo no tempo. Tá? Esse problema é um pouquinho mais complicado, né? Então por isso que
eu costumo fazer ele como exemplo. Mas é um problema de óbvias aplicações práticas, né? Vocês vão ter outros problemas na lista onde vocês têm ali um cano, né, por onde passa alguma coisa, por exemplo, um líquido refrigerado que vai resfriar um motor, e se essa temperatura é muito baixa, pode se formar aqui do lado de fora uma camada de gelo. Tá? E isso pode ser ruim, pode ser bom, né? Vai depender da situação, mas é importante a gente saber lidar com esses problemas onde são taxas que a gente precisa calcular. Então esse aqui é um exemplo onde é uma taxa que eu preciso calcular. Então sempre que pedir isso, você tem que pensar, bom, taxa de formação de gelo, o que significa? Aqui eu tenho uma dica, né, centímetros por hora. Então a taxa de formação vai ser quantos centímetros vai aumentar a minha camada de gelo a cada hora, né? Então isso aqui já dá uma pista do que vocês precisam procurar nesse problema. Vão ter outros problemas na lista que vão também ter camadas de gelo, mas esse aqui acho que dos que tem ali é o mais complicado. Então esses dois problemas que eu fiz aqui como exemplo, né, são dois problemas não tão simples assim da lista. Espero que com isso ajude vocês a resolver os próximos. Tá? Bom, isso é o material da nossa aula de hoje.